colegas professores, eu me chamo Larissa Lenha e sou professora aqui do Templo Central. Hoje eu vou comentar com vocês sobre a revista Servindo a Deus com Meus Talentos, da classe de pré-adolescentes. Esta revista traz alguns cargos, algumas funções, ministérios da igreja. E na lição número 8, nós vamos aprender sobre os presbíteros. Vamos focar nos objetivos da lição, que são o presbítero enquanto ajudante do pastor, o presbítero como a pessoa que cuida do ensino bíblico e o presbítero como um exemplo a ser seguido. A lição começa com uma introdução, comentando a respeito de um importante presbítero da Bíblia, que foi Pedro. Pedro, ele era presbítero e ele ajudava os novos convertidos com o ensino da palavra e também ajudava os apóstolos na organização da igreja. Então é importante nós apresentarmos aos nossos alunos a função de cada membro da nossa igreja, mas sem fazer qualquer tipo de hierarquia entre eles, dar maior importância a um em detrimento do outro, porque na verdade nós somos um só corpo. E o corpo é constituído por vários membros e cada membro tem a sua função. Então devemos mostrar aos nossos alunos que o presbítero ele não está acima ou abaixo de ninguém na igreja. Na verdade, ele desempenha funções únicas, funções que são atribuições daquele cargo específico. Então, no tópico 1, vem dizer que o presbítero ele é auxiliar do pastor. Então, como é que ele auxilia o pastor? A lição vem trazendo isso. E aí destaca 3 coisas importantes. A primeira, que os presbíteros eles precisam ser voluntários. Então, para ser um presbítero, você tem que ter prazer em servir, em ajudar a sua igreja, em estar disposto a ajudar as pessoas e a obra de Deus naquilo que for necessário. A segunda coisa é que eles devem ser bons treinadores. Na verdade, a lição traz esses 2 pontos, né? Que o presbítero ele precisa ser voluntário e que ele também precisa ser um bom treinador. E o que é treinador? É você preparar alguém. Então, o presbítero, além dele ser preparado, ele precisa ser um bom ensinador, um bom preparador para outras pessoas. Assim como Pedro, que instruía os novos convertidos, o presbítero também tem a função de instruir as pessoas, agregar na igreja neste ponto. O tópico 2 traz sobre a importância do presbítero no ensino da palavra do Senhor. Então, o presbítero ele precisa dominar bem a palavra de Deus, precisa ter um conhecimento, um domínio da palavra de Deus, para que ele venha ensinar outras pessoas, na verdade. E também ele precisa ser um bom defensor da palavra de Deus e combater as doutrinas e as ideologias do mundo. E também combater aquelas doutrinas que acabam entrando na nossa igreja, mas que não fazem parte, que não estão incluídas na palavra de Deus. Então, o presbítero precisa ser um conhecedor da palavra de Deus e defendê-la. E também o principal, que eu já falei, que é ter o domínio das Escrituras, manejar bem a palavra do Senhor. No tópico 3, nós temos que o comentarista colocou o presbítero como um exemplo a ser seguido. E eu gostaria de ler uma das referências da lição, que se encontra lá em 1 Timóteo 3, no verso 2, que diz: Convém, pois, que o bispo, ou presbítero, seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto e hospitaleiro, apto a ensinar. Então, é preciso trazermos para os alunos não só as funções do presbítero na igreja, na obra do Senhor, mas a importância de ter um caráter íntegro, de ser uma pessoa honesta, de ser uma pessoa hospitaleira, bondosa, uma pessoa que ensina a palavra de Deus, vigilante. Então, as características do presbítero, elas não são apenas em razão da função que ele exerce na igreja, mas do seu caráter, porque o presbítero ele precisa ser um bom exemplo. E uma atividade interessante para fazer com os pré-adolescentes é perguntar para quem são os presbíteros da igreja. Será que os pré-adolescentes, eles sabem quem ocupam essa função na igreja? Pergunte para eles o que eles fazem, o que já viram eles fazendo, se conhecem a sua família. Então, é bom ter essa discussão para que eles comecem a associar quem são as pessoas e quais são as suas funções na igreja. Então, uma mensagem importante que nós precisamos passar para os nossos alunos é que
não basta fazer várias coisas na igreja, ter várias atribuições na igreja, ajudar a servir a Santa Ceia, receber as pessoas, né, as pessoas que chegam na igreja, receber os novos convertidos, ser professor, dirigir algum culto. Não basta isso para nós fazermos a vontade do Senhor. Sobretudo, o presbítero ele precisa ter um bom caráter. Então, quem ele é em casa, quem ele é na rua, quem ele é no trabalho, é muito mais importante do que essa função que ele exerce na igreja. Então, o presbítero ele precisa ser a junção dessas duas coisas. Uma pessoa que serve a casa do Senhor, mas uma pessoa que também tem um caráter íntegro, correto, uma pessoa moralizada. Estes são os comentários a respeito da lição número 8 da classe de pré-adolescentes. Eu espero que os irmãos tenham uma aula abençoada, pesquisem dinâmicas, levem discussões para a sala para tratar com os alunos e faça a sua aula se tornar ainda mais dinâmica. Deus abençoe e até a próxima!